Em Cristo nós encontramos tudo aquilo de que precisamos. Esta é a declaração que o apóstolo Paulo faz no texto que agora vamos ler. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 19. Se você tem uma Bíblia, por favor, tenha a sua Bíblia nesse texto. E nós vamos fazer essa leitura. Colossenses é um dos livros do Novo Testamento, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Por isso fica na parte posterior, ou seja, mais para o final da Bíblia. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6 ao versículo de número 19. Eu sei que já é um pouco rotineiro isso aqui entre nós, mas para mim é muito importante que quando a gente terminar a leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta ou você mantenha esse texto aí no seu aparelho eletrônico, de modo que a gente possa olhar para o texto da Bíblia. Sabem, certa vez Paulo, o apóstolo, ele estava pregando numa viagem, ele chegou numa cidade chamada Bereia. E vejam que Paulo era um apóstolo de Jesus. E ele pregou, apresentou o Evangelho naquela cidade. E a narrativa que nós temos no livro de Atos é de que depois que Paulo terminou a sua pregação, os ouvintes disseram: muito bem, agora nós vamos abrir a Bíblia e vamos conferir para ver se tudo o que ele falou realmente está na Bíblia. A Bíblia que eles usavam naquela época era naturalmente o texto do Velho Testamento. É muito importante que quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma mensagem sobre o Evangelho de Jesus, você confira na Bíblia aquilo que está sendo dito. Isso é muito importante, muito precioso para a gente. Por isso que eu tenho esse costume de pedir para você manter a Bíblia aberta, que a gente vai conversando e olhando para algumas partes do texto. Eu quero pedir a sua participação na leitura. Eu faço a leitura dos versos ímpares e vocês então lerão juntos os versos pares, e aí nós faremos essa alternância até o versículo de número 19. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz.
Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova e o sábado. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Então, eu quero que você repita comigo, isso vai colocar ali na tela, o versículo de 6 e o versículo 7. Aí quero que você repita comigo. Vamos ler juntos? Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Como todos nós aprendemos bem cedo, o Brasil é um país multirracial. A nossa colonização envolveu 3 grupos distintos. A população indígena que vivia em nosso território, os europeus que chegaram para o processo de colonização e também os africanos que formaram uma grande nação de escravos naquela época na história do nosso país. Essa mistura que está presente na sociedade brasileira, ela pode ser percebida em vários aspectos, mas provavelmente em nenhum deles ela seja tão perceptível como no aspecto religioso, das tradições e das práticas religiosas em nosso país. Aqui em nossa terra, nós temos muitas pessoas que professam uma religião durante o dia, mas à noite praticam outra religião. Como alguns costumam dizer, na dúvida se acende uma vela para Deus e outra para o diabo, para Satanás. Há pessoas que elas são bastante ansiosas em buscar proteção de Deus, mas elas não abrem mão de uma consultinha rápida no horóscopo para ver o que os astros estão dizendo naquele dia. Há tantas outras que elas dizem, elas confessam que têm fé em Deus. Mas dependendo da circunstância, tem que ter um galinho de arruda, ou quem sabe o pé de coelho, sei lá, que pode acontecer. Pessoas entre nós que elas leem a Bíblia, pelo menos eventualmente, mas elas não abrem mão, elas não deixam de lado as fórmulas um tanto mágicas que são propostas pelos gurus da autoajuda, por exemplo. Esse é um cenário, queridos, que os estudiosos do fenômeno religioso ultimamente têm chamado de a nova religiosidade, ou uma nova espiritualidade. O que seria essa nova
religiosidade. Na nossa compreensão, é um sincretismo, onde se junta crenças e práticas que muitas vezes elas são contraditórias, são irreconciliáveis, mas há uma tentativa de juntá-las. Isso acaba criando uma tremenda de uma fragmentação do ponto de vista religioso, como a gente vê acontecendo hoje. Igrejas, doutrinas, ensinamentos, os mais diversos que você possa imaginar, e para todo tipo de gosto. É mais ou menos aquilo que você faz quando você vai ao self-service. Ali você tem muitas alternativas e você faz o seu prato. Você escolhe isso e escolhe aquilo e também escolhe aquilo, e você junta aquilo ali de acordo com o que você realmente prefere. Por mais esquisito que seja o seu prato, se eu estou com você no restaurante, eu tenho que respeitar. Porque afinal de contas, você pode escolher entre muitas alternativas. Amados, quando Paulo, o apóstolo, escreveu esse texto que está diante de você, a situação naquela cidade de Colossos era muito parecida com essa situação que a gente está vendo hoje, que eu estou mencionando para vocês. Nós sabemos que Paulo não foi o fundador da igreja naquela cidade. Colossos é uma cidade que ainda existe. Ela está a apenas alguns quilômetros das ruínas de Laodiceia, que essa sim era uma cidade muito mais desenvolvida naquela época, e para a qual o Senhor Jesus mandou também uma carta, que nós encontramos no livro do Apocalipse. Tudo indica que o fundador daquela igreja foi um homem chamado Epáfras, e foi através deste homem que Paulo recebeu informações a respeito do que estava acontecendo na igreja lá em Colossos, na igreja cristã em Colossos, como resultado, como fruto do que estava presente na sociedade colossense. Então, a percepção que o apóstolo Paulo teve a respeito dessa igreja que ficava na Ásia Menor é que havia um grande perigo rondando aquela comunidade cristã. Alguns mestres haviam chegado ali e estavam ensinando que Cristo não é suficiente. Cristo não é a única manifestação de Deus para os homens. Diziam eles: nós precisamos de Cristo. Cristo é importante, mas não basta Cristo. Precisamos de aditivos. Nós precisamos de complementos. Então, essa fé que vocês expressaram em Cristo, quando vocês ouviram a respeito dele, é jóia, isso é muito legal, mas vocês precisam mais. Vocês precisam de outras experiências. Vocês precisam complementar isso que vocês ouviram e que vocês creem a respeito de Cristo. Então, isso estava gerando, lá no meio dos cristãos de Colossos, um sincretismo, que é uma mistura de conceitos, de ideias, de crenças e de práticas. Paulo sempre foi muito minucioso nos seus escritos. E quando a gente olha para esse texto dele, a gente percebe que Paulo, ao escrever, ele faz uma identificação de 3 origens para os ensinamentos que Paulo considerava heréticos, errados, que estavam sendo dados para aquela igreja. 3 origens. Primeiro, Paulo percebe que havia ali uma influência forte de alguns filósofos gregos, da filosofia grega. Lembram-se que naquela época, quem dominava o mundo, do ponto de vista político, eram os romanos. Mas a civilização grega, a filosofia grega, estava
muito impregnado em praticamente toda a terra naquela ocasião. Aí, se você observa os textos que eu estou mencionando, você vai perceber o que eu estou dizendo. No capítulo 2, antes da parte que a gente leu, no versículo de número 3, aí fala assim, falando sobre Cristo, dizendo: Ele é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento, observem, e da sabedoria, e ele diz que vem de Deus. No verso 4 ele fala, ele escreve: Eu digo isso a vocês, para que não deixem que ninguém os engane com explicações ou argumentações falsas, mesmo que elas pareçam muito boas. E Paulo insiste nisso no verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vem da sabedoria humana, ou meramente humana, é o que ele está dizendo. O que se afirmava nesse contexto de alguns filósofos, de alguns pensadores gregos, a respeito de Cristo: Cristo não é suficiente para fazer essa mediação entre o ser humano e Deus. Diziam eles: na verdade, Cristo é apenas uma das emanações de Deus, mas não a única. Para que a coisa seja completa, é preciso também das outras emanações de Deus, além de Jesus. Então, diziam eles, o relacionamento do homem com Deus passa pela gnose, ou seja, pelo conhecimento especulativo. E Paulo então vai orientá-los de acordo com esses textos que eu acabei de ler. Há uma situação que a gente conhece bem, que explica essa ideia da filosofia grega. Quando você está diante de um lago, por exemplo, alguma coisa, e se você joga um objeto, o que acontece? Você tem uma série de círculos, não é assim? Desde o menor, começa então lá no centro e o círculo vai abrindo para a periferia. Então você percebe uma sequência de círculos. Na verdade, o que estava sendo ensinado era isso. Deus é o centro. E há vários desses círculos, e um deles é Jesus, diziam. Mas você precisa dos outros. E isso significa uma busca pela sabedoria, pelo conhecimento, através da especulação filosófica. Na verdade, a tese de Paulo é para dizer: não, isso não é correto, isso não está correto. Segunda influência que aqueles cristãos estavam recebendo era do misticismo pagão. Pagão naquela época era toda pessoa que não era cristã. O cristão, aquele que tinha feito a sua conversão ao cristianismo, quem não tinha feito era o pagão, as pessoas que viviam de acordo com outros valores. No versículo de número 18, aí nessa parte que eu li, olha só o que está escrito. Verso 18, Colossenses 2: Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões. Aqui ele está falando sobre visões em êxtase. E essa pessoa insiste numa falsa humildade, na adoração de anjos. E Paulo diz: essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, porque elas estão pensando como qualquer outra criatura humana. No versículo 23, que a gente não leu, a gente parou no 19, ele diz assim: de fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada de anjos, a falsa humildade, um modo duro de tratar o corpo, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar
as paixões da natureza humana. Naquela época havia uma influência forte no mundo das chamadas religiões de mistério, que valorizavam muito as visões, essas percepções, experiências místicas completamente subjetivas, e que pela sua subjetividade não podiam ser avaliadas objetivamente. Claro, como ele menciona aqui, adoração de anjos cabalísticos, seja como for que a gente queira usar, uma busca de significado para os acontecimentos através dos astros e as suas diversas configurações, e daí por diante. O pessoal lá em Colossos estava ouvindo dos ensinadores que, mesmo tendo Cristo, eles precisavam buscar essas coisas. E a terceira fonte de influência para aquele quadro era o legalismo judaico. Isso está muito claro, muito evidente no versículo 11, também no versículo 16. Aí Paulo vai dizer assim: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados com a circuncisão que não é feita no corpo, mas é a circuncisão feita, diz ele, aqui por Cristo. E ele vai falar, ele vai escrever no versículo 16: portanto, que ninguém faça para vocês essas leis sobre o que devem comer, beber, os dias santos, a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra da realidade. A realidade é Cristo. Ele retoma isso no verso 20: não obedeçam a essas regras, como não toques nisso, não prove aquilo, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Na época de Jesus, uma das suas batalhas permanentes foi a respeito, ou foi com os fariseus, que tinha uma preocupação enorme com todos esses pequenos detalhes, e a mente desses religiosos da época de Jesus, chamados os fariseus, caminhava exatamente nessa direção. Porque Deus é maravilhoso, grandioso e tudo mais, mas você tem que lavar as mãos com todas aquelas regrinhas, você tem toda essa cerimônia, tem que fazer tudo isso, porque senão você não pode chegar a Deus como de fato Deus deseja. Os ritos, a lei cerimonial, porque a lei moral continua, mas a lei cerimonial já se cumpriu em Cristo. Princípios como o da circuncisão, princípios das cerimônias relacionados aos dias santos de festas, as práticas ascéticas de autoflagelação, no sentido de fragilizar o corpo para desenvolver o espírito, leis a respeito de come-se isso, não se come aquilo, tudo isso ligado relacionado ao legalismo judaico, e daí as pessoas foram sendo influenciadas por isso. Em outras palavras, ao cristianismo autêntico, original, a mensagem de Jesus estava se colocando um conjunto de penduricalhos. Dizer, Cristo sim, mas você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer mais aquilo e mais aquilo. Por isso, queridos, é que Paulo escreve. E a sua tese é essa: Cristo é superior a tudo, Ele é totalmente suficiente. Cristo não precisa de aditivos, não precisa de complementos criados, forjados pelos homens. Em Cristo nós temos tudo aquilo que precisamos para chegar a Deus e para ter um relacionamento correto, adequado com Ele. E a tese de Paulo, no versículo 9, Paulo escreve dizendo que Cristo tem a plenitude de Deus. Todo o ser de Deus está presente em Cristo. No capítulo 1, Paulo faz um resumo magistral
com informações a respeito de Jesus. No capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15 até o versículo 20. Olha só o que Paulo escreve. Ele, o primeiro filho, falando sobre Jesus, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como aquilo que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Paulo continua no verso 17. Antes de tudo, ele já existia, e por estar unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem, em harmonia. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. É ele que dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim, ele trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto aquelas que estão na terra, como aquelas que estão no céu. Paulo está dizendo, Cristo é completo. Em Cristo nós temos a provisão de Deus para tudo aquilo que nós precisamos. E aí a gente, olhando esse texto, é muito interessante perceber que Paulo, ele coloca destaque para 3 aspectos dessa completude que nós encontramos em Jesus. O primeiro deles, em Cristo nós temos salvação completa, redenção completa. Capítulo 1, verso 12, Paulo escreveu que foi Deus quem nos tornou capazes de participar do reino dele, e ele diz, através de Cristo. Capítulo 1, verso 13. Através de Cristo, Deus nos trouxe para dentro do seu propósito eterno. Capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim: através de Cristo, Deus reconciliou todas as coisas com Ele mesmo. Capítulo 1, versos 21, 22, Paulo diz: antes vocês, todos nós, estávamos longe de Deus, mas Cristo faz essa mediação. Ele nos traz novamente para junto de Deus, para desfrutarmos de um relacionamento com Ele. E no capítulo 2, verso 13, Paulo diz que, espiritualmente falando, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados para uma nova vida. O apóstolo João, quando está escrevendo sobre os últimos momentos de Jesus na cruz, ele diz que a última palavra de Jesus na cruz ali foi a expressão está consumado. Aquela expressão usada por Jesus traz exatamente essa ideia. Está completo. Não existe, não faltou nada. Não falta absolutamente nada. A obra de Deus que seria realizada, redenção do ser humano, através de Jesus, ela foi realizada na sua plenitude. Jesus não cumpriu o propósito de Deus em 99,9%, mas ele cumpriu 100%. Jesus fez isso de uma maneira absolutamente consciente. Lembram-se que naquele instante do sacrifício de Jesus, tentaram dar a ele uma mistura de narcóticos para que se fazia com os crucificados,
para que ele não tivesse uma percepção muito clara daquela situação. Jesus não aceitou. Por quê? Porque isso seria escapar, isso seria tangenciar a todo o sofrimento que representava aquela cruz. Jesus sofreu esse sofrimento completo. A salvação nunca é resultado do esforço de qualquer um de nós, simplesmente porque não é necessário. A obra de Jesus para salvar, para redimir o ser humano é absolutamente completa. Não existe nada, absolutamente nada que você possa fazer, mas também você não precisa fazer. Tudo que você precisa fazer é crer em Jesus, é confiar que o sacrifício de Jesus é capaz de dar a você a salvação eterna. Em segundo lugar, Paulo vai nos orientar dizendo que em Cristo nós recebemos o perdão completo. Perdão completo, porque isso está intimamente relacionado à salvação. Em capítulo 1, verso 14, Paulo tem essa frase: por meio dele os pecados de vocês foram perdoados. Capítulo 2, verso 13, Deus perdoou em Cristo todos os nossos pecados. No capítulo 2, verso 14, e a gente leu, diz que ele anulou a nossa dívida, o nosso certificado de débito. Está escrito aí. Ele anulou a nossa conta. Jesus, diz Paulo aqui, ou escreve Paulo, ele fez isso na cruz. Ele pagou o preço da nossa culpa. Ali estava escrita a condenação, não de Jesus, mas a nossa. Naquela época em que Jesus foi crucificado, quando uma pessoa era condenada à morte pela cruz, ela precisava fazer uma caminhada pública, como Jesus fez, na Via Dolorosa, chamada assim. Enquanto aquela pessoa caminhava, ela levava pendurado no seu peito, ou de alguma forma, uma placa, e naquela placa estava escrito o crime que a pessoa cometeu, o crime pelo qual aquela pessoa estaria morrendo. E você se lembra o que aconteceu com Jesus? Pilatos escreveu essa placa. Ele disse que Jesus morreu porque ele se chamou Rei dos Judeus. Essa placa foi colocada lá. Aí você observa o seguinte: aquela placa de condenação não era para Jesus, porque Jesus não cometeu nenhum tipo de deslize, nenhum tipo de pecado. Mas aquela placa que foi pregada na cruz de Jesus era a minha nota promissória, a confissão da minha dívida diante de Deus, uma dívida impagável que eu não poderia pagar, que jamais eu teria condições de pagar. Jesus levou essa nota promissória, o meu certificado de dívida, e ele pregou. O texto diz, ele cravou naquela cruz e ele pagou o preço. Por isso é que Paulo diz, em Cristo nós temos um perdão completo. É Jesus quem resolve essa questão na nossa vida. O pecado é a principal causa da infelicidade do ser humano. Uma circunstância extremamente difícil para cada um de nós é quando nós vivemos carregando culpa nos nossos ombros. Nada é mais pesado do que uma consciência pesada. Nada é mais difícil de levar, de conduzir, do que a consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas faltas. E o que Jesus fez naquela cruz foi assumir integralmente isso. Em Cristo, Paulo está dizendo, nós alcançamos o perdão completo. E Paulo poderia até ter dito que isso sem nenhum tipo de cerimônia.
isso sem nenhum tipo de penitência, isso sem nenhum tipo de auto-mortificação, porque Jesus já sofreu essa mortificação no nosso lugar. O perdão de Jesus é completo. O que é que nós precisamos fazer para experimentar esse perdão? Receber. Reconhecer que nós precisamos. Reconhecer que nós necessitamos. E aí nós vamos experimentar o perdão. Ele alivia o peso da nossa consciência. Tira a culpa dos nossos ombros. Porque Ele já pagou por isso. E finalmente, em Cristo nós alcançamos também libertação completa. Capítulo 1, verso 13, Paulo diz que Cristo nos libertou do poder das trevas, ou do poder da escuridão. Capítulo 1, 14 diz assim: Ele é quem nos liberta. Capítulo 1, verso 14. Capítulo 2, verso 11, no finalzinho, está dizendo que é Cristo quem nos liberta do poder da natureza pecadora ou pecaminosa. É essa força invisível que opera dentro de nós tantas vezes e que nos leva a fazer as coisas que nós sabemos que são erradas, mas nós simplesmente não conseguimos cercear para que elas aconteçam. É a força de uma natureza pecadora. Ele diz: Cristo nos liberta disso. E no capítulo 2, no versículo 15, a parte que a gente leu, ele vai dizer assim: foi na cruz que Cristo se livrou do poder, dos governos, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros do desfile da vitória. Sabe o que isso significa? É uma figura muito bonita. Quando o general romano ganhava uma batalha, vencia a batalha, havia um desfile, a sua entrada triunfal na cidade. O general ia à frente e atrás iam os soldados conquistados. Eles eram presos um ao outro por uma corrente, e havia às vezes aquela fila enorme, e viam eles, o general vitorioso, ele ia na frente, e vinham os conquistados atrás. Paulo escreveu essa expressão dizendo: Cristo humilhou todos os poderes e potestades espirituais do mal. Ele os expôs publicamente, levando-os como prisioneiros no seu desfile de vitória. Aí, por isso Paulo vai escrever lá no finalzinho do capítulo de número 2, ele vai se expressar a respeito disso, capítulo 2, verso 20. Vocês morreram com Cristo, por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Queridos, não brinque com o diabo, que o diabo é real. Não duvidem da existência dos demônios, que são os mensageiros, aqueles que executam os intentos de Satanás nesse mundo. Mas você não precisa ter medo deles. Se você tem a vitória de Jesus, porque o que esse texto está dizendo é que todas as autoridades, poderes espirituais já foram humilhados por Jesus, no triunfo dele, na vitória de Jesus. E sabe quando essa vitória aconteceu? Foi naquela cruz. Porque a acusação que o diabo fazia contra nós, Jesus pagou. E agora você não deve nada ao diabo. Não deve nada, absolutamente nada. Porque o que você poderia dever, Cristo já pagou por você. Então Paulo está dizendo: olha, a vitória, a libertação que nós temos em Cristo é completa. Nós temos em Cristo a libertação.
completo. Agora, lembrem-se que quando a gente começou essa palavra, eu pedi que vocês repetissem o versículo 6 e o versículo 7. Agora a gente precisa voltar para aquele versículo. Porque aqui fala sobre quem são as pessoas. Quem são essas pessoas que têm a salvação completa, o perdão completo e a libertação completa? Olha só o verso 6. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele. E se tornem mais fortes na fé. E Paulo diz, como foi ensinado a vocês, quando vocês ouviram o Evangelho de Cristo. Queridos, esse é o brado do apóstolo que ressoa hoje. Cristo é suficiente, totalmente suficiente. É nele que nós temos a salvação completa, o perdão completo. É nele que nós temos a libertação completa. Se você ainda não experimentou isso, aí sim, você precisa de Jesus. Só de Jesus. Não precisa de penduricados. Não precisa de superstições. Não precisa de regrinhas. Precisa andar com Jesus. Permanecer em Jesus. Nós vamos cantar uma melodia, estamos cantando algumas dessas músicas que falam sobre Jesus hoje. E nós vamos cantar nesse momento. Vou pedir vocês para ficarem em pé. Então, vamos oferecer essa canção ao Senhor. Eu quero que você, querido, antes de você ir embora desse lugar, eu quero que você pense sobre isso. O que nós precisamos fazer é crer em Jesus. Mas é muito mais do que um consentimento mental. É uma confiança tão grande. Nós somos capazes de entregar a nossa vida. Jesus, eu entrego minha vida. Eu quero que o Senhor venha tomar conta da minha vida, dirigir a minha vida, conduzir a minha vida. Esse é o caminho para que a gente experimente tudo aquilo que Jesus já fez, já preparou e que Ele oferece para nós. Tira
amigos vão continuar cantando essa melodia com o volume bem mais baixo. E eu quero orar com você que veio aqui nessa noite. Se você precisa do que Jesus oferece a você, Jesus tem a salvação completa para você. Só nele você pode encontrar isso. Jesus tem perdão completo para você. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa você pode experimentar isso. Mas em Cristo Jesus você pode experimentar. Jesus tem libertação para você. Ele é poderoso. Ele está acima de todas as autoridades, sejam daqui da terra, sejam no mundo espiritual. E Ele venceu todo o poder inimigo. Ele tem libertação para você. Então, se nessa noite você reconhece que você precisa de Jesus, você nunca tomou uma decisão pública e você quer nessa noite confessar: Jesus, eu creio em Ti, eu creio e eu recebo no meu coração. Eu sei que só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode me perdoar, só o Senhor pode me libertar. Eu quero orar com você antes de você ir embora. Então peça licença em onde você está. Ninguém vai ficar chateado com isso. Peça licença e venha aqui à frente. Fique aqui do meu lado direito. Eu quero orar com você. Se você precisa disso, esta é a hora de você tomar uma decisão, de você tomar um posicionamento. Tudo que Jesus nos oferece depende se nós aceitamos ou não. Nós podemos aceitar ou podemos recusar. Somos livres para fazer isso. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Então, peça licença onde você está. Peça licença quem está do seu lado e vem aqui à frente. Eu vou orar por você agora. Alguém quer fazer isso? Essa decisão é só sua. Só você pode decidir. Seu pai não pode decidir por você, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa. Deus, eu te agradeço porque há tantas pessoas aqui nesta noite que quando ouvem uma palavra assim, e quando leem a tua palavra, elas têm um senso de gratidão enorme no coração, porque elas sabem exatamente o que isso significa. Pessoas como eu mesmo éramos perdidos, desorientados, sem uma segurança, sem uma certeza quanto ao futuro, vivendo com medo. Mas um dia Jesus veio e Ele fez toda a diferença, e Ele faz ainda hoje. Obrigado, Deus, pela pessoa maravilhosa de Jesus. Nós exaltamos o Senhor Jesus nesta noite, nós o adoramos. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso libertador. Só nele nós encontramos resposta para os anseios mais profundos do nosso coração. Obrigado, Deus, porque tantas pessoas aqui já têm experimentado isso. Mas eu te peço, Deus, se alguma pessoa veio aqui e participou dessa reunião e precisa tomar uma decisão espiritual, agora mesmo, quando voltam para casa, ou o Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence. Faz a tua obra, Deus. Faz a obra do Senhor. Nós bendizemos o nome de Jesus. E nós oramos em nome dele, o nosso Senhor.